toque de inverno a cidade parecia suspensa numa névoa fina, daquelas que só o inverno sabe trazer. Vento cortante, céu nublado e ruas molhadas que refletiam a luz dos postes como espelhos partidos. Elias segurava o cachecol contra o rosto enquanto caminhava pela rua Augusta, torcendo para que o vento não levasse embora o pouco de coragem que tinha juntado naquela noite. Ele não era de sair sozinho, muito menos de frequentar galerias de arte, mas havia algo naquele convite informal. Sexta, 19 horas, vernissage na Galeria Lunar, se quiser passar, que ficou ecoando na memória como uma promessa. A mensagem vinha de Caio, um conhecido recente, desses que aparecem numa tarde qualquer e ficam pairando como uma lembrança boa. Eles tinham se esbarrado semanas atrás, numa livraria. 2 palavras trocadas, um sorriso rápido, e desde então, mensagens curtas, cheias de silêncio entre as linhas. E agora, ali estava Elias, batendo os pés na entrada da galeria, tentando decidir se entrava ou voltava para casa, fingindo que o frio era desculpa. Mas Caio apareceu antes que ele tomasse qualquer decisão. De sobretudo preto, barba mal feita e aquele olhar que parecia sempre ler mais do que devia. Aproximou-se com um sorriso torto, como se soubesse exatamente o que Elias estava pensando. Achei que você ia desistir. E eu quase desisti. Mas aí pensei, talvez o vinho esteja bom. Tá péssimo, Caio disse rindo. Mas o calor aqui dentro compensa. O calor. Aquelas palavras, ditas com descuido, pareceram ter um segundo significado. Elias sentiu o frio do lado de fora ser substituído por outro tipo de arrepio. A galeria tinha cheiro de tinta fresca e madeira molhada. As obras estavam espalhadas em silêncio pelas paredes brancas, fotografias em preto e branco de corpos, parcialmente ocultos por tecidos, sombras e fumaça. Arte erótica disfarçada de poesia visual. Elias fingia observar uma das imagens, mas o foco de seus olhos teimava em escapar toda vez que Caio se aproximava. Ele não sabia se era o tom da voz, o modo como ele caminhava ou aquele perfume amadeirado, quase imperceptível, mas que parecia grudar na pele do ar. Gosta dessa? Caio perguntou, ficando ao lado dele. A fotografia era simples, um dorso masculino coberto por gotas d'água, como se tivesse acabado de sair da chuva. Gosto. Parece que ele tá com frio, Elias respondeu, ou esperando alguém, para aquecer. Caio não o olhava. Dizia as palavras enquanto também fitava a imagem, com as mãos cruzadas nas costas, num gesto casual demais para ser desatento. Houve uma pausa. Um silêncio que, se fosse traduzido, talvez dissesse: eu reparei em você desde a primeira vez. Mas nenhum dos dois traduziu. Ainda não. Tá com frio? Caio perguntou, finalmente encarando Elias. Um pouco. Então vamos sair daqui. Essa arte é bonita, mas acho que a gente pode encontrar outra forma de se aquecer. Não era uma cantada. Era um convite com voz baixa e olhos que não desviavam. Elias hesitou, só por um segundo, antes de responder com um meio sorriso. Você sempre é direto assim? Só quando sinto que não preciso fingir. Elias o seguiu sem dizer mais nada. Caminharam lado a lado até a saída. Do lado de fora, o vento cortava com mais força, mas agora parecia menos incômodo. Caio acenou para um carro estacionado do outro lado da rua. Quer ir para minha casa? Eu prometo uma lareira acesa e talvez um chocolate quente. Isso é um código para algo mais? Não ainda. Mas se você quiser transformar em algo mais, eu não vou impedir. Elias riu. Era bom se sentir desejado daquele jeito, sem pressa, mas com clareza. Um jogo limpo, mas ainda cheio de tensão. Entraram no carro. O som da porta se fechando foi como um ponto de virada. Como se o mundo lá fora
tivesse sido deixado para trás. O apartamento de Caio ficava no último andar de um prédio antigo, com elevador barulhento e azulejos hidráulicos no hall. O tipo de lugar com personalidade, assim como o dono. As janelas altas deixavam ver a cidade embaçada pela neblina, e o som do vento batia nos vidros como um visitante impaciente. Assim que entraram, Caio acendeu algumas luzes amareladas, tirou o casaco e pendurou com naturalidade. Fica à vontade, disse, indo até a cozinha. Tem vinho ou chocolate quente, ou os dois, se quiser viver perigosamente. Elias sorriu, sentando no sofá de couro escuro, sentindo o calor suave da lareira acesa ao canto da sala. Tudo ali parecia ter sido pensado para noites assim, discretas, silenciosas, íntimas. A madeira, estalando no fogo, as sombras dançando nas paredes, e um disco de jazz que começou a tocar sozinho, como se a casa também tivesse saudade de companhia. Caio voltou com 2 canecas fumegantes. Sentou ao lado, perto o suficiente para que os ombros se encostassem, mas ainda assim respeitando o espaço. O calor agora vinha de muitos lugares, da lareira, da bebida e daquela proximidade que fazia a pele de Elias despertar. Estranho como certas noites parecem estar esperando a gente, né? Caio disse, encarando o fogo, como se tudo tivesse sido montado para acontecer agora, como se fosse inevitável. O silêncio voltou, mas agora era confortável, carregado de significados. Elias sentia o pulso acelerar, não pelo toque, que ainda não vinha, mas pelo que estava prestes a acontecer. Caio se virou devagar, os olhos mais escuros com a luz do fogo refletindo neles. Posso te tocar? Não era uma pergunta casual. Era um pedido com peso, com respeito. E isso, mais do que qualquer gesto, fez o corpo de Elias se entregar antes mesmo da resposta. Ele apenas assentiu. As mãos de Caio foram primeiro no rosto, depois escorregando para o pescoço, num toque morno, firme e cuidadoso. O beijo veio em seguida, com a naturalidade de algo que já era esperado, lento, demorado, como se quisesse decorar o gosto da noite. Nada era urgente. O calor não vinha do corpo em si, mas da forma como se descobriam no tempo certo. Um toque no pulso, um abraço que demorava para se desfazer. Os dedos que se entrelaçavam como se pertencessem um ao outro desde sempre. E quando Elias descansou, a cabeça no ombro de Caio, a respiração ainda entrecortada, soube que o inverno não ia embora tão cedo. Mas, estranhamente, isso não parecia mais importar. A madrugada passou como uma brisa morna, envolta em sussurros e toques que falavam, mais do que qualquer palavra. Não houve pressa, nem excesso, apenas a certeza de que alguma coisa havia se alinhado naquela noite. Não um amor instantâneo, nem uma paixão arrebatadora, mas um reconhecimento, como se os dois se encontrassem de novo, depois de muito tempo sem saber o nome um do outro. Elias acordou com a luz suave do amanhecer, filtrando pelas cortinas. O cheiro de café recém-passado vinha da cozinha, misturado ao perfume discreto de Caio, ainda impregnado nos cobertores. Vestiu a camiseta de Caio, grande demais para o corpo dele, e seguiu o som das xícaras sendo colocadas sobre a mesa. Caio estava ali, descalço, cabelo bagunçado, mexendo o açúcar com uma calma quase provocante. Bom dia, disse, com aquele sorriso de canto de boca. Bom dia. Elias respondeu, parando na porta. Você sempre faz café para quem dorme aqui? Só para quem eu quero que volte. Silêncio de novo, mas agora carregado de promessas não ditas. Sentaram-se à mesa, dividiram o pão, riram de detalhes da noite, trocaram olhares que fugiam por segundos antes de se encontrarem de novo. Tenho que ir, Elias disse, relutante,
olhando o relógio. Trabalho me espera. Claro, a vida chama. Caio o acompanhou até a porta. Elias já vestia o casaco quando sentiu a mão dele puxar devagar sua nuca, só para encostar a testa na dele. Me avisa quando quiser um repeteco, sussurrou. E se eu quiser mais que um? Elias respondeu, de olhos fechados. Caio sorriu. Então me avisa mais vezes. Elias desceu pelas escadas. O elevador demorava demais, com o coração batendo em outro ritmo. O frio ainda estava lá fora, mas por dentro havia uma brasa. Acesa, discreta e constante. Ele sabia que aquilo não terminava ali. Sabia que ia voltar.